Evangelho de João, capítulo 1, assim. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Amém? Estou falando com os irmãos esses dias a respeito de luz, trevas, né? Na semana passada eu falei a respeito da luz e trevas como entendimento. Uma pessoa ela pode ser enganada a respeito do que ela está aprendendo, com a luz que ela está tendo na vida dela, sendo trevas, quando ela tem um entendimento errado. Né? Muitas pessoas caminham hoje com o Senhor, tendo uma vida com Cristo muito tumultuada, muito atabalhoada, com muitos problemas, porque a pessoa não consegue se encaixar dentro da palavra de Deus. Ela tem uma direção na vida dela e dentro dessa direção ela não se encontra, né? Muda de igreja, muda de lugar, muda de pastor e continua com dificuldade, porque ela tem um entendimento na cabeça dela e como as coisas devem ser. E quando as coisas não são do jeito que ela encontra, ela muda de igreja, ela muda de pastor, ela procura outros meios de satisfazer o seu entendimento, ao invés de tentar se deixar transformar pela palavra de Deus, deixar compreender o que está falando, né? Então aqui nesse texto que nós vemos o primeiro, fala de Jesus como sendo a luz, uma luz que ilumina. E aqui em João 3,19 ele vai dizer assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então ele está dizendo aqui a respeito de quando você se encontra com o Senhor, né? Então ele diz assim, a luz veio para o mundo inteiro. Todas as pessoas elas estão sujeitas a serem iluminadas. E cada uma das pessoas tem uma reação diante disso. As pessoas, ele está dizendo assim, o que o evangelista disse aqui é que a pessoa, quando ela é confrontada com Jesus, a sua maneira de viver, a sua maneira de ensinar, a sua maneira de explicar as coisas que ele propõe, como ele fala a respeito da vida, muita gente simplesmente não quer saber do que está acontecendo, né? A pessoa rejeita a palavra do Senhor, rejeita a maneira de viver. Então o que ele está dizendo aqui é, as pessoas são colocadas sob a luz e elas têm, junto com Jesus, nessa colocação sob a luz, elas vão ter um relacionamento com Ele, às vezes maior, às vezes muito breve, e esse relacionamento com Ele vai gerar algumas coisas na vida dessa pessoa. E a ideia aqui, quando fala que Jesus é luz, o próprio evangelista João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, que Deus é luz. Então ele fala assim, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, em Deus não há dúvida, Deus não há engano. Você pode olhar para Deus e o que Deus te fala, o que Deus te ensina, e o que Deus age em compromisso com você, ou como Deus age em aliança com você. Eu estava hoje lendo esses textos, eu estava estudando sobre as passagens, sobre a aliança, quando Deus faz aliança com Abraão. E eu sempre li os textos de Abraão, e eu lembro que Sara, no capítulo 18, ela dá risada quando Deus diz, né, Deus aparece. Deus tinha aparecido primeiro para Abraão, no capítulo 17, e fala para Abraão que Abraão vai ser pai, e vai ter um filho, dali 1 ano Abraão vai ter um filho. E a Bíblia diz que, eu não tinha lido, hoje que eu li e percebi isso, que Abraão riu. Você tinha visto que Abraão riu? Foi lá, João, quer ver? Eu não trouxe a anotação. Eu acho que é João 17, Gênesis 17 e 17, quer ver? Eu falei, caramba, Abraão também riu de Deus, mano. Abraão também duvidou do que Deus falou para ele. Aí. E caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se quando Deus disse para ele que ele ia ser pai. Ele não acreditou. Ele chegou a rir do que Deus falou para ele. Você vê que quando a pessoa ela é colocada diante de Deus, eu sei que no capítulo seguinte Sara vai rir também, né? Então Deus deve dar o nome do menino, falando, o nome do menino vai ser, pode entrar lá, o nome do menino vai ser Isaac, porque Sara riu. Mas o que você aprende numa situação dessa?
que as pessoas são colocadas sobre as promessas de Deus, sobre a sua aliança, e elas têm algumas reações. Então o que ele está dizendo aqui é que Abraão, ele riu quando Deus disse para ele que tinha uma promessa na vida dele. O que nós estamos aprendendo quando nós estudamos isso? Que as pessoas que têm uma aliança com o Senhor, elas vão ter uma caminhada com Ele, e elas vão ser colocadas diante de situações onde Deus vai iluminar partes da vida delas, Deus vai agir na vida delas, para que elas consigam encontrar aquilo que Deus está propondo para elas. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente hoje. Ele está dizendo assim, as pessoas, elas são colocadas sob a luz, e aquilo que estava escondido na vida delas, vai gerar na vida delas um relacionamento com Deus, ou um relacionamento de aproximação com Deus, ou um relacionamento de se afastar de Deus, porque quando essa luz se aproxima da vida da pessoa, ela gera algumas coisas. Uma coisa que ela começa a acontecer na vida da pessoa quando a luz de Deus se aproxima. A Bíblia falou aqui para a gente hoje que as obras da pessoa, elas são expostas. Aquilo que a pessoa está fazendo é exposto. Aquilo que ele está vivendo é colocado diante, muitas vezes ele não está dizendo que é colocado diante de outras pessoas. A ideia aqui não é que ele está sendo confrontado com outras pessoas, ele não está sendo escandalizado no meio de outras pessoas. O que está dizendo assim é que Deus inicia o relacionamento com essa pessoa, e a primeira coisa que Deus faz é começar a mostrar para essa pessoa as áreas da vida dela que ela está tendo problema, as áreas da vida dela que ela está tendo dificuldade. O que Deus vai dizer para ela assim, ó, por exemplo, você tem que atentar para essa área da sua vida, você tem que tomar cuidado com essa área da sua vida, você tem que viver desta maneira na sua vida. Existem lugares na sua vida que nós estamos tendo problema no nosso relacionamento, nós não podemos andar juntos porque existem coisas na sua vida que estão atrapalhando o nosso relacionamento, porque a Bíblia diz assim, em Deus não há nenhuma treva, Deus não há nenhum engano. Então, para você andar com Deus, você tem que ser sincero com Deus, porque Deus, como Ele é uma pessoa, Ele é luz, Ele não tem engano nele, Ele é completamente sincero com você, Ele não tem nenhum tipo de artimanha com você, Ele não tem nenhum tipo de engano com você, e você também não tem nenhum tipo de engano com Ele, porque Ele te conhece perfeitamente. O problema é quando você tem um engano com você, quando eu tenho um engano comigo, e eu quero fazer com que esse engano seja uma verdade para Deus, e Deus me resiste quando eu tento continuar vivendo desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? E quando a luz chega, tudo aquilo que nós temos escondido, ela aparece diante de Deus, Deus já conhece, mas a ideia é que ela ilumina para mim o que está acontecendo na minha vida. E eu tenho, em relação àquilo que está acontecendo comigo, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que agir de uma maneira correta diante daquilo. Por exemplo, como é que Deus vai manifestar a luz dele na minha vida? Ele vai manifestar através da palavra, ele vai manifestar através do ensino, ele vai manifestar através de um profeta, de um homem, uma mulher de Deus, que vai te dar um conselho, que vai falar com você a respeito de alguma coisa. E a sua vida, a partir daquele momento, ela tem que ter uma direção em relação àquilo que Deus está falando com você. Eu não posso vir simplesmente aqui todo culto, todo domingo, ou todo culto de ensino, ou na consagração, ou sábado à noite, e ouvir uma palavra do Senhor, e eu ser confrontado pela luz que Deus está colocando diante de mim, eu saber que eu estou errado diante daquilo, e eu continuar vivendo da mesma maneira. Ele está dizendo que está errado. Você entende isso ou não? Por exemplo, quando Davi adultera com Batseba, Deus não poderia deixar Davi continuar vivendo daquele jeito. Você entende isso? Então chega um dia que Deus usa da sua palavra, pela boca de um profeta, para dizer para ele assim, ó, até quando você vai continuar vivendo assim? Ou você pensa que eu não estou vendo o que está acontecendo com você? Ou você pensa que eu não sei aonde foi que você caiu? Ou você acha que eu não sei aonde foi que você errou? Porque para todo mundo aquilo era um caso encerrado. Davi já tinha se casado com Batseba, o menino já tinha nascido, as coisas estavam resolvidas. Mas para Deus, como Deus é santo, e Davi estava andando com ele, você entende isso não? Como Deus é santo e Davi estava andando com ele, aquilo que existia em Davi precisava ser tratado. E glória a Deus, que Deus se dá o trabalho de nos confrontar com a sua palavra, com as suas verdades, e nos dizer, isso que você está fazendo está errado. Por mais que você ache que está tudo resolvido, por mais que você ache que não tem problema, por mais que você ache que está tudo feito, que não tem mais nada para ser feito em relação a isso,
Diante de Deus, há uma maneira ainda de resolver esse problema. E se você ler a palavra do Senhor, você vai ler lá em Salmo 32, Davi falando dele, nesse período, enquanto ele adulterou com Batseba, quando o marido de Batseba morreu, quando ele criou toda uma situação para que as coisas fossem encobertas. Se lembra? As coisas estão encobertas, ninguém sabe de nada, já aconteceu, está tudo resolvido, não tem nenhum problema em relação a isso. Eu consegui contornar as coisas de um jeito que ninguém ficou sabendo de nada, e aí a Bíblia fala assim, mas a luz vai chegar. Se você não quer que a luz chegue na sua vida, não ande com o Senhor, porque Ele vai nos encontrar, Ele vai nos tratar, porque Ele é santo, e Ele é luz, e Ele não vai deixar que a gente continue vivendo do mesmo jeito. A gente pode até continuar vivendo do mesmo jeito, mas Ele vai continuar insistindo que nós estamos errados no que nós estamos fazendo. Davi no Salmo 32, ele vai dizer que ele passava mal, ele sofria, o corpo dele doía porque ele estava no pecado, porque ele amava Deus e ele tinha errado, e ele precisava que Deus abrisse, aleluia, que Deus abrisse uma porta para ele, para que houvesse um conserto na vida dele. Você entende isso? Ele precisava urgentemente que Deus tivesse misericórdia dele e criasse uma situação para que através de uma palavra na vida dele ele tivesse chance de que aquilo que estava sendo mostrado para ele fosse resolvido, que aquilo que estava dentro do coração dele, que estava fazendo ele sofrer tanto, porque ele sabia que ele tinha errado, mas ele não sabia mais como resolver esse problema. Você entende? Então a Bíblia fala no Salmo 32 que doía, a carne dele doía quando ele lembrava do que ele tinha feito. Ele estava sofrendo por causa do pecado que ele tinha cometido, e ele não tinha forças para resolver esse problema. E Deus manda o profeta Natan falar com ele. Você já leu, você já conhece. Deus fala para ele assim: Davi, você está errado. O que você fez está errado. Davi percebe que Deus sabe de tudo que aconteceu, que aquilo que estava na escuridão está onde? Então a luz diante de Deus. E nós não estamos falando de envergonhar ninguém no meio dos outros, irmão. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Nós estamos falando do cuidado que Deus tem com o servo dele, e não deixar com que aquilo que está acontecendo na vida dele continue. Então, uma das coisas que acontece na vida do servo de Deus, quando o Senhor se aproxima dele, ele se aproxima do Senhor, o Senhor se aproxima dele, e a luz do Senhor, a santidade do Senhor, a maneira de Deus olhar para as coisas, a maneira de Deus agir no meio do seu povo, como Deus espera do servo de Deus, como diz Pedro: hoje você é uma geração santa. Pedro fala lá na sua carta: você é uma geração santa, você foi tirado do reino das trevas e foi transportado para o reino da luz. Amém? Então você está hoje diante de um Deus que é luz, Ele ilumina todas as áreas da sua vida. Então uma coisa que vai acontecer quando você é colocado sobre a luz do Senhor, é que os nossos pecados, eles são revelados. Aqueles pecados mais escondidos que nós temos são revelados. Aqueles pecados que nós guardamos ele dentro do nosso coração, ninguém nunca vai saber disso. Eu vou criar situações para ninguém nunca saber disso. E Deus diz assim na sua palavra: você é o homem, Davi. Você é esse cara que está errado. Então uma das coisas que acontece quando nós encontramos o Senhor, é que a luz que há no Senhor, ela vai nos revelar os pecados que estão em nós. E esses pecados têm que ser ditos, como aconteceu com o servo Davi. Davi diz assim: eu pequei contra Deus. Davi fala no seu salmo: não tire de mim, Senhor, o teu espírito. Não tire de mim, Senhor, a alegria de viver na tua presença. Davi, bem-aventurado é o homem em que Deus perdoa as suas transgressões. Você já leu? Davi fala sobre isso. Ele confessa o seu pecado a Deus. Então, quando a gente é colocado sob a luz do Senhor, o servo de Deus, quando ele é confrontado com o Senhor mostra para ele o que está acontecendo de errado. E o que tem que acontecer nesse momento é confissão de pecado. É a pessoa deixar de mentir,
A pessoa deixar de enganar, a pessoa deixar de criar estratégias, a pessoa se conhecer de verdade, a pessoa olhar para ela e reconhecer que ela está vivendo uma mentira dentro dela, que aquilo que está corroendo o coração dela, aquilo que está fazendo ela sofrer por causa de algo que ela fez no momento sem noção do que estava fazendo, no momento sem nenhum tipo de entendimento do que ela estava fazendo, mas ela errou. Por um instante, Davi estava olhando para aquela mulher, e aquilo foi o suficiente para que ele começasse uma situação de pecado na vida dele. Então a ideia é, quando nós somos colocados diante da luz do Senhor, tem que haver confissão de pecado. Você entende? Eu tenho que olhar para Deus, e eu tenho que reconhecer aonde eu tenho andado. Eu tenho que tirar o meu orgulho, eu tenho que tirar a minha arrogância, eu tenho que tirar as estratégias que eu criei na minha vida para me convencer de que eu estou fazendo certo. Eu tenho que fazer isso. Eu estou sendo iluminado, o Senhor está me mostrando quanto errado eu estou andando. Eu não estou passando nem perto de andar com o Senhor. Eu estou longe do Senhor, eu estou bem distante do Senhor. Eu preciso confessar os meus pecados. Quer ver? Coloquem Efésios 5:1. Olha o que Paulo fala para a igreja de Éfeso. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Por que Paulo fala assim, ser imitadores de Deus? Porque em Deus não há trevas. Então está dizendo assim, seja honesto, seja sincero, seja honesta, seja sincera com você mesmo. Você precisa disso na sua vida, antes que seja tarde demais. Você precisa ser sincero, você precisa ser sincera com os pecados que te afligem, antes que seja tarde demais, antes que não haja tempo para se resolver esse problema. Andai, pois, como imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Então, quando ele fala assim, andai em amor, ele está dizendo assim, é uma jornada, não é um dia, não é um sentimento, que nem eu brinquei do dia, não é um arrupio, é uma jornada, é uma caminhada. Tem gente que aceita Jesus e não quer andar com Ele, você entende? A pessoa aceitou Jesus porque ela tem medo do inferno, não porque ela ama o Senhor. Se você tirasse o inferno da Bíblia, a condenação, nunca a pessoa entraria numa igreja. Porque tem gente que vem para a casa do Senhor, vem para a igreja com medo de doença, querendo uma casa própria, com medo de ir para o inferno, com medo dos filhos ficarem doentes. Mas a pessoa não compreende que a jornada dela com o Senhor é uma jornada de amor entre ela e o Senhor. O resto está orbitando em volta desse relacionamento, mas o que vale é o seu relacionamento com o Senhor. Você entende isso? A pessoa nunca pode se preocupar com outras coisas ao redor sem antes ela ter resolvido o seu problema com Deus. É que nem minha esposa fala para mim, vida, ore primeiramente por você, porque de você vão partir as outras coisas. É que nem eu vi um irmão falando assim, pastor, ele tem que buscar a presença de Deus e Deus falar com ele para a igreja avançar, porque a igreja só vai avançar na onde o pastor já chegou. Então depende de mim, o que está ao meu redor, o que orbita na minha casa, na minha família, no meu ministério, depende do meu relacionamento com Deus. Então quando ele fala assim, andar em amor, está dizendo assim, é uma jornada, não é um dia, não é um minuto, não é um sentimento, não é um arrepio. Se você se colocou na presença do Senhor, se você se considera filho de Deus, se você se considera que serve ao Senhor Jesus Cristo, há proposto para nós uma jornada, como ele disse para o jovem rico, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. Não tem jeito de eu ser crente simplesmente nos domingos, simplesmente na quinta-feira à noite, não tem crente da boca para fora. Isso é uma mentira, eu estou enganando a mim mesmo. Você entende? E se eu espero a minha vida em Cristo para resolver os meus problemas aqui, eu sou que nem Paulo falou, sou o mais miserável dos homens. Se Cristo só serve, se baseia, a minha vida se baseia em Cristo na solução dos meus problemas aqui, eu sou o mais miserável dos homens, porque eu perdi tudo que Deus falou para mim. Então eu preciso, quando ele fala andar em amor, eu preciso compreender o que Deus está falando. É uma jornada. Então a luz de Deus me ilumina,
E tudo aquilo que é pecado na minha vida não pode me alegrar mais. Eu não posso mais ter saudade do tempo que eu me prostituía, do tempo que eu bebia, do tempo que eu usava drogas, do tempo que eu saía com várias mulheres, do tempo que eu fazia muitas coisas erradas. Eu não posso mais ter saudade disso. E quando eu fazia isso, Deus ficava triste comigo. E como é que eu posso ter saudade do tempo que eu deixava Deus triste? E eu queria isso, falar que esse tempo foi bom para mim. Você entende isso? Como a gente não percebe o que a gente fala para o Senhor. Como a gente não percebe as coisas que a gente faz. E ele está dizendo assim, ó, andai com amor. E seja imitador do Senhor. Ele está dizendo assim, nele não há trevas. Ande com ele. Ande em amor. Amor é você se entregar por aquilo. É você viver por aquilo. É você não ter outra coisa além daquele Senhor na sua vida. Deixa eu ler mais um versículo rapidinho. Como também, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então está dizendo, como é que Cristo nos amou? Como que Cristo nos amou? Ele morreu por mim. Foi assim que Cristo me amou. Então, a vida que Cristo tinha um propósito. A minha vida em andar com Deus tem que ter um propósito. Aí ele começa a falar, eu não vou ler porque é uma lista muito longa. Ele começa a falar de obras da carne. Vai falar prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeiam entre vós como convém a santos. Versículo 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Você sabe o que é isso aqui? Ó? Nem tiração de sarro, nem brincadeira à toa, nem confusão. Sabe, Deus não está nessa. Tirar sarro, ofender, humilhar, bagunçar. Isso não é para vocês mais. Parvoíce, chocarrice, né? A sua Bíblia deve estar diferente. Quem tem uma NVI aí? Hã? Palavras vãs, o que mais? Aqui deve ser nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, e essas coisas não convêm. Vê? Tem um padrão. Por que tem um padrão? Porque você é filho de Deus. É assim que funciona, irmão. Se você não quer, rasga essa parte da Bíblia e joga fora. Mas está escrito aqui. É que nem o nosso filho, os outros. Você não é os outros. Você não é os outros. Você é você, filho de Deus. Então ele vai assim, ó. Ele vai no 4, no 3, no 4, no 5, no versículo 6. Põe no 6, Devarão. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele fala assim, olha, não deixa ninguém dizer para você que não tem problema. Não deixa ninguém dizer para você que hoje é moderno, não tem problema. Por que eu posso dizer para você, hoje é moderno e tem problema? Porque a santidade de Deus continua a mesma. A santidade de Deus não mudou. Então esse tipo de comportamento ainda continua desagradando a Deus. Então ele está dizendo assim, quando você é iluminado, os seus comportamentos vão aparecer diante de você. Porque Deus já te conhece, mas você não se conhece. Então Deus vai te mostrar quem você é. E quando você perceber essas coisas erradas na sua vida, você deixa de lado. Está difícil de entender? É difícil de entender? É simples. Ele fala assim, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que vem a ira de Deus? Porque Deus é santo. Deus é santo. Deus não gosta de ver coisa errada. Às vezes eu estou passando na televisão lá e aparece aquelas pegadinhas que a pessoa cai, anda na bicicleta e cai. Silvana não me deixa ver. Passou lá, o cara vem de bicicleta, aí o cara vem com a bicicleta assim, né? A bicicleta cai num buraco assim, o cara passa por cima e cai lá longe. A Silvana não me deixa rir disso, não. Não pode rir. Tá certo, não pode rir. Isso não é coisa para a cabeça de crente. Perder tempo com isso. 8. 7.
Não, portanto, não sejais seus companheiros. Então o que ele está dizendo? Você que é servo de Deus, você não pode achar graça nisso, você não pode gostar disso, você não pode andar com gente que faz isso. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Isso aqui não é uso e costume, isso aqui é santidade. Você entende? Isso aqui não é uso e costume, é santidade. Ele está dizendo assim, não façam isso, porque Deus não gosta disso. Então quando você é colocado sob a luz do Senhor, essas coisas têm que deixar de existir na sua vida, porque você está andando com Deus, você está numa jornada com Deus. É assim que funciona, irmãos. Não tem como adoçar o negócio, não tem como dar jeitinho no negócio. Deus é santo. Ele era santo lá no começo e é santo hoje também. E nosso comportamento tem que ser esse, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Tá? Deixa eu pular um versículo aqui. Vamos no 13. Não, põe no 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que ele falou? Você não tem que achar graça, você não tem que achar interessante, você não tem que perder tempo vendo isso. Não se comunique com isso, você não tem que ter contato com isso. Antes, está errado, meu. O pai diz para o filho, está errado. A mãe diz para o filho, está errado. Não, mas está errado. Está errado. Eu não posso aceitar que você faça isso. Está errado. Você entende? 12. Porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam. Versículo 13. Sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Aí a gente tem uma escolha com Deus. Eu sou grato a Deus, como eu acho que Davi foi grato a Deus. Quando num culto que nem esse assim, ou quando num dia que nem aquele de Davi, Deus fala assim, ó, se examina, meu. Se examina diante da minha palavra. Olha o que está acontecendo na sua vida. Olha como você está se comportando. Você acha que isso é de Deus? Pensa no Deus que eu estou te falando. Um Deus que é luz. Nele não há dúvida nenhuma nele. É assim que nós tratamos o Deus. Todas as coisas são manifestas. Você vê que é o mesmo assunto de lá. E aqui é Paulo que está falando. Mas é o mesmo assunto de João. Aquele que está diante do Cristo, a sua vida é iluminada. E a nossa vida iluminada tem que ser tomada uma atitude em relação aos pecados que Deus, pela sua misericórdia, de não nos deixar continuar no pecado, para que nós, através do engano das nossas vontades, não fiquemos com a porta fechada na nossa cara quando o noivo chegar. Isso é misericórdia de Deus, quando Deus fala no nosso coração e diz, você e esse homem, Davi. Você imagina quando Davi se alegrou quando Deus disse isso para ele? Então, Davi teria ido para o inferno, porque ele estaria afastado de Deus. E Deus não queria que ele ficasse longe dele. Deus criou uma situação para que Davi tivesse uma maneira de se reconciliar com o Senhor. Talvez hoje seja uma noite dessa. Talvez na sua casa, depois você pensando nessa palavra, Deus vai te falar alguma coisa em relação a algo na sua vida que está escondido, que está guardado lá dentro, que você nem sabe. Deus está te chamando para uma nova realidade na sua vida. Você não pode mais tratar a sua vida como ela era tratada antes. Agora você está sob a luz do Senhor. Você entende isso? Deixa mais um versículo para terminar esse pedaço. Para terminarmos a introdução. 15, vai no 15.
vede prudentemente. Veja com muito cuidado. Presta muita atenção. Como você está? Como você está? Andando. Como você se porta. Não brinca com as coisas do Senhor. Não deixa para lá o que Deus está te mostrando. Não deixa para depois o que Deus quer que você resolva agora. É isso que Ele está dizendo. Ele está te iluminando e você tem que pegar isso que Ele está te mostrando e resolver. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Ele vai falar depois, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, né? Remindo aí seria uma ideia de aproveita o tempo, vai logo, corre, age, porque o dia mau está chegando. Amém? Então isso é uma das coisas que acontece quando você é colocado sob a luz do Senhor. Os nossos pecados são expostos. Muita gente não gosta do Senhor por causa disso. Muita gente quer um Senhor que resolva o problema. Você quer ver? Põe lá em 1 João 1 para mim, varão. Eu vou ler os 5 primeiros versículos bem rapidão, tá? Você acompanha ali, ou acompanha na sua Bíblia, como se preferir. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é amor e não há nele treva alguma. Então, olha como é que João começa a falar na carta dele. Você vai ver que o começo dessa perícope, desse trecho, é igualzinho Gênesis. Igualzinho não, lembra Gênesis, lembra João, Evangelho de João 1. Olha como é que começa. O que era desde o princípio. Então, o que você vai perceber nesses primeiros versículos? João está dizendo assim para eles, ó. Sabe essa pessoa que eu vou te falar? Percebe na sua casa esse versículo. Sabe essa pessoa de quem eu estou falando? Ele sempre existiu. Ele é eterno. Eu conheço ele. Eu apalpei ele, eu ouvi ele, eu olhei ele, eu escutei o que ele ensinou, eu me sentei com ele, eu fui exposto a todas as coisas que ele ensinou. O que ele está dizendo assim, ó, isso que eu vou contar para vocês a respeito dele, não é de alguém que está contando uma história para vocês, não é de alguém que ouviu falar. Eu andei com ele, eu toquei nele, eu vi, eu sentei perto dele, eu comi com ele, nós deitamos no mesmo lugar, nós contamos histórias juntas, eu andei com ele. Ele era eterno, ele é eterno, ele é desde o princípio, nele não há engano. Foi isso que ele ensinou. O que eu vou ensinar para vocês, eu ouvi do próprio Filho de Deus. Que João está dizendo aqui, está dizendo isso. Isso que eu vou passar para vocês não é historinha, não é um conto. Eu ouvi da boca de Deus. É isso que ele quer colocar no coração das pessoas, que o que ele vai dizer é uma coisa muito importante, é uma coisa muito séria. Ele termina esse pedacinho dizendo assim, ó, Deus é amor, Deus é luz, e nele não há trevas. Ele fala a mesma coisa, Deus é luz, e nele não há trevas. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui nesse texto. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele está dizendo assim, ó, se eu falo que eu tenho comunhão com Cristo, que eu sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, e eu vivo uma vida de mentira,
eu vivo uma vida de engano, eu propositalmente faço coisas que eu sei que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Não é um pecado, um erro, uma coisa fortuita que aconteceu sem querer. É uma vida continuadamente nas práticas erradas. Mesmo quando você ouve aqui de cima do púlpito, quando você lê na sua casa, que você não deve fazer esse tipo de coisa, que você continua insistindo que aquilo deve ser do jeito que você acha que é. Ele está dizendo assim, então você mente quando você diz que você anda com o Senhor. Porque você não pode andar com o Senhor vivendo em trevas, porque Ele é luz. Amém? Você vê que o comportamento é fundamental para dizer que tipo de vida eu tenho. Porque eu estou sendo analisado pelo que está acontecendo. A minha vida vai dizer se eu amo o Senhor ou não. Você entende isso, irmãos? Do jeito que eu oro. Então tem gente que procura pregadores e agrada o ouvido dele. Eu não quero ver ninguém dizer para mim assim, ó, você está errado. Mas você entende? Você entende que isso é bênção, não? Você entende que isso é como se Deus dissesse para você, ó, não continua nesse caminho, não faça mais isso, esteja por um caminho perigoso, não continue desse jeito. O que ele está dizendo aqui é que a pessoa não pode andar com o Senhor, continuar vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano. É isso que está escrito ali? É isso que está escrito ali. E a ideia é que Ele é luz, Ele sabe o que está acontecendo. Não tem como você enganar. Você pode se enganar, mas a palavra dessa noite é um alerta, em Deus a gente não engana. Ele sabe o que está acontecendo. Ele conhece as nossas vidas. E se a gente tem temor do Senhor, não é medo, é temor do Senhor, a gente tem que se colocar na posição. 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu falo que eu ando com Jesus, que eu amo o Senhor, eu choro, eu falo em línguas, eu me debruço, mas eu continuo vivendo a vida que eu estou vivendo, fora da vontade de Deus, Ele está dizendo assim, ó, nós não temos comunhão com Ele. Comunhão, a ideia de comunhão aqui é koinonia, é uma vida, uma caminhada junto. A koinonia, que a ideia é um jantar, uma festa, uma caminhada, uma viagem. Eu não tenho intimidade com Ele. Eu posso falar o que eu quiser, mas a minha vida vai dizer se eu tenho intimidade com o Senhor ou não. Amém? 7. Mas, se andarmos na luz, o que é andar na luz, irmão? O que é andar na luz? Você está andando com Jesus, aí Ele te mostra alguma coisa errada na sua vida. A santidade dele, pelo Espírito Santo dele, te fala assim, ó, como é que é? Está errado. Andar na luz, sabe o que é? Na hora eu corrijo. Eu vou orar, Senhor, examina meu coração, olha em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua verdade. Eu quero andar na luz. O que for da tua vontade eu quero fazer, e o que for contra a tua vontade eu quero abandonar hoje para não entristecer o Senhor. Então andar na luz é tudo aquilo que for mostrado para mim que está errado no meu relacionamento com o Pai, eu conserto imediatamente, porque eu amo o Senhor. Eu andando na luz, eu coloco a minha vida à disposição de Deus me analisar, e estou disposto a receber de Deus o que Ele tem para mim. Você entende isso? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser confrontado pelo Senhor. Eu não tenho medo de Natan chegar para mim e dizer assim, você é um imprestável, você é um assassino, você é um mentiroso. Aquele que anda na luz, ele não tem medo. Ao contrário, quando ele ouve isso, ele cai de joelho e fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, porque o Senhor está me levando a sério, Pai. Eu posso não estar te levando a sério com a vida que eu tenho,
Eu posso estar brincando com o Senhor do jeito que eu me relaciono com o Senhor. Mas quando o Senhor põe o dedo na minha cara e me diz: você está errado, Roberto, eu tenho que agradecer a Deus por isso, porque Ele não desistiu de mim. Porque a Bíblia diz que um dia, lá em Romanos, você vai ler, um dia Ele entregou os homens à sua própria vontade. Você sabe o que Deus faz quando Ele quer castigar o homem? Sabe o que Deus faz? Ele deixa o homem viver a vida dele. Sabia disso? Deus não faz nada para castigar o homem. Deus fala para o homem: você quer viver a sua vida? Então viva. Então quando a pessoa está andando na luz, quando ele é confrontado, ele não fica melindrado, ele não fica chateadinho, ele não fica triste com isso. Quando ele é confrontado, quando Deus fala para ele: você está errado o que você está fazendo, ou quando Deus usa a minha esposa para dizer que eu estou errado no que eu estou fazendo, ou Deus usa a minha vida para dizer para ela que ela está errado no que está fazendo, servo de Deus não fica melindrado com isso. Servo de Deus recebe e agradece a Deus, porque Deus colocou alguém na minha vida para me ensinar o que é certo e o que é errado. Que eu preciso ter alguém para me dizer assim: ó, para, meu, você está errado, cara. Eu preciso de alguém para me dizer isso. Você precisa de alguém na sua vida para te dizer: você está errado. Mesmo que você fique que nem eu, nervoso, bravo, irritado, mas você precisa ter alguém. É alguém que Deus vai usar para dizer para você: calma. Você vê, ó, às vezes nós estamos numa jornada e Deus quer falar conosco, e Deus vai usar alguém, Deus vai usar uma situação. Eu estava lendo hoje o Cornélio, lá em Atos 10. Aí eu achei interessante uma passagem que o Cornélio está lá fazendo as coisas dele, parece um anjo para ele. Aí o anjo chega para ele e fala assim: Cornélio, suas orações, suas esmolas foram ouvidas. Vai agora e manda buscar Pedro, que está na casa de Simão. Manda buscar Simão, Simão, está na casa de Simão, o curtidor, e traz ele para cá, porque ele tem algo para te contar. E eu fiquei pensando comigo, né? Por que o anjo não falou diretamente? Se eu sou Cornélio, eu falo: mas por que você não fala? Meu, vou ter um trabalho de ir lá buscar o cara, trazer o cara aqui, para ele contar para mim o que ia acontecer. Não é interessante? Por que o anjo não falou logo: ó, Cornélio, suas esmolas foram ouvidas, eu vou te falar: ó, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Mas o anjo não fez isso. Aí eu fui ver os negros que falavam sobre esse assunto, né? E o consenso é: anjo não foi chamado para pregar sobre salvação. Anjo não foi chamado para pregar sobre o Filho de Deus. Anjo não foi chamado para pregar sobre a volta de Jesus. Quem foi chamado foram os homens. Então, era para Pedro fazer isso. Então Cornélio tinha que ter uma informação. Alguém tinha que trazer para ele. Alguém tinha que mudar o rumo da vida de Cornélio. E não era um anjo. Eram igual a mim. Eram como eu. Que ia me falar de verdades que eu precisava ouvir. E que a minha família nunca mais ia ser a mesma depois de que aquele homem falasse aquelas coisas para mim. Você entende, irmão? Como Deus age para que todas as coisas aconteçam, e que precisa de alguém para falar para mim que eu estou errado, ou que eu estou certo, mas a revelação é maior. Porque nesse texto de Atos 10, duas pessoas têm uma revelação maior. Pedro está lá orando, na hora do almoço, e ele tem uma revelação de animais que ele considerava impuro. E Deus fala para ele: Pedro, mata e come. E Pedro fala assim: nunca vou comer isso, Senhor. Eu nunca comi nada impuro. E o Espírito diz para ele assim: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Por que Deus fala isso para ele? Porque ele vai se encontrar com Cornélio. Cornélio é impuro. Mas Deus está dizendo: mas eu já purifiquei. Você entende? Você entende o que é andar na luz? É ser guiado por Deus. É cumprir os seus propósitos.
Você dá graças a Deus. Quando Deus fala assim, você está errado mesmo. Davi, você está errado, Davi. Você criou um monte de situações na sua vida para você mostrar para todo mundo que você está certo. Você sabe qual é o pior erro do pecador? É quando ele mente para os outros e ele começa a acreditar nas mentiras dele. E que está tudo certo, não tem problema. Pode continuar assim, que não tem problema. Pelos resultados, eu vejo que Deus está comigo. As coisas estão indo. As coisas estão indo. De mal a pior. Mas eu menti tanto para mim, eu menti tanto para as pessoas ao meu redor, que eu acredito na minha mentira. Mas aí vem Natan e fala, está errado, Davi. Você viu o que Davi faz quando Natan fala isso para ele? Seu filho vai morrer? Ele vai orar. Ele vai falar com Deus. Ele fica 7 dias sem comer e sem beber, com o rosto no chão, falando com Deus. Você já leu isso? O serviçal, aí o menino morre, o serviçal está apavorado de falar com Davi. Quem vai ter coragem de falar com ele, meu? Se o menino vivo, ele não comia nem bebia, ele estava desse jeito, imagina falar com ele agora que o menino morreu. Eles não conheciam Davi, como Deus conhecia. Aí eles começam a rodear Davi ali, vai lá você, não, vai você, não, vai você. Manja, não é? Vai lá, fala com ele, não, vai falar você. Eu não vou não, vai você, não, eu não vou não. Davi percebe, olha, o menino morreu, morreu. Tá bom. Davi se levanta, lava o rosto, troca as roupas e vai comer. Eu estava, como assim? Como o menino morrendo, você orava e jejuava. Agora que o menino morreu, parece que não aconteceu nada. Na cabeça dele, ele responde com eles. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora não tem mais o que fazer. Agora eu vou encontrar com ele. Ele não pode voltar para mim. Restaurou a vida do cara, meu. O pecado que era para destruição perdeu sua força e a vida dele foi restaurada. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que ele está dizendo? Se você está andando em comunhão com seus irmãos, você está andando na luz, não tenha medo. O sacrifício de Cristo é suficiente para qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Se você estiver agindo errado, é hoje o dia de você colocar diante de Deus e falar com Ele. Senhor, essa área da minha vida está errada. Eu quero consertar. Ele está dizendo assim, ó, não tem nada que escape do poder do sangue de Cristo, de te perdoar. Se você estiver em comunhão com Ele, com seus irmãos, o sangue de Cristo te alcança e muda a sua vida. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então você vai dizer, não, comigo está tudo certo, irmão. Tranquilo. Não tem nenhum problema comigo. Ele está dizendo assim, então você é mentiroso. Como é que você pode dizer que não tem nenhum problema na sua vida? Não tem nenhuma área da sua vida que você está passando luto. Não tem nenhuma área da sua vida que você está com problema. Não tem nenhuma área da sua vida que você continua pecando constantemente naquele mesmo erro. Entende? Sempre na mesma situação. Seja fofoca, seja pornografia, seja mentira, seja adultério, seja comprar e não poder pagar, né? Pela fé. Vou comprar 70 polegadas. Pela fé, né? O cartãozão da Casa Bahia chega no fim do mês arrebentado. Pela fé. Isso é vício, mano. Né? Outro texto que nós lemos lá, se não me engano foi em Efésios, ele fala que a avareza é uma idolatria. Sabia? Ele fala, a avareza é idolatria. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos e não há verdade em nós. Ele está dizendo, se você diz que não tem pecado, sua vida está tudo certo, o erro é seu. Você está mentindo para você mesmo. Você está se enganando. Você está mentindo para você. Então, no 8 fala, se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo para mim mesmo. Estou me afastando de Deus. É fácil essa frase, não? E é para todo mundo. É para o pastor,
É para o presbítero, é para o diácono, é para o irmãozinho, para qualquer um. Nove. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está esperando a gente fazer o quê? Abrir a boca. Ele está esperando eu abrir minha boca e dizer: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que a vida está desse jeito. Eu sou essa pessoa que digo para mim mesmo que está tudo certo, mas nem falou no versículo anterior, eu estou enganando a mim mesmo. Estou distante do Senhor, não tenho comunhão com o Senhor, eu estou enganando a mim mesmo. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é capaz de perdoar os meus pecados e me ajudar a resolver as consequências do que aconteceu, a injustiça do que foi feito. Mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Então a ideia é: sou iluminado, o que eu faço com o que isso que Deus está me mostrando? Como eu vou lidar com isso? Eu vou dizer que não tem problema? Eu vou dizer que está tudo certo? Eu vou dizer que eu continuo andando desse jeito e está tudo bem? Porque a ideia aqui, irmão, para uma pessoa que está no Senhor e vive assim, está perdendo tempo. Você entende? Está perdendo tempo. Ele diz que aceita Jesus, ele se coloca na situação de viver uma vida como cristão, mas ele está mentindo para ele mesmo. Está perdendo o tempo dele, seguindo um Deus que nem conhece ele como filho, porque ele não age como filho. Lembra quando Jesus fala assim, o dito dia aqui, o importante não é você conhecer, é você ser conhecido? Ele fala para as virgens, 5 virgens: eu não vou abrir o portão para você porque eu não conheço vocês. Eu não conheço. Aqueles que faziam as coisas nas praças lá, que pregavam, não os conheço. Porque vive do jeito que quer. Então, com o Senhor, tem que ter uma jornada. Tem que andar na luz. O que é andar na luz? É quando acontecer, tem que resolver. O Senhor te mostrou, resolva. O Senhor falou com você, resolva. Se a palavra mostrou para você, o Espírito Santo te tocou, resolve. Lembra o negócio do dinheiro? Jesus falou assim: eu não quero o seu dinheiro. Lembra o que ele falou? Se você vem até mim e você tem problema com seu irmão, eu não quero ver sua oferta aqui. Vai lá, resolve com seu irmão, depois você volta aqui. Já ouviu isso? Tão importante é para o Senhor a nossa vida espiritual. Tão importante é. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se eu digo que eu não peco, se eu disser que não peco, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Então João fala assim: estou falando para vocês de uma pessoa que eu vi, de uma pessoa que eu andei com ele, de uma pessoa que é eterna. Eu escutei, eu dei a mão para ele, eu sentei com ele, eu comi com ele. Não é uma ideia. Esse ser é a luz do mundo. Quem anda com ele tem a sua vida descortinada. Ele não vai andar com a gente, irmãos, se tiver algo na nossa vida que nos afasta do Pai. Por quê? Porque a ideia de Jesus é nos levar para Deus. Você já leu isso lá em 1 Coríntios 15? Ele vai nos levar para Deus. Então, se Ele tem a função, Ele morreu por nós, para nos levar para o Pai, e você só pode estar diante do Pai sendo santo, sendo sem pecado, Ele vai cuidar, através da luz dEle, para que cada área da sua vida, da minha vida, seja colocada sob essa luz. Imagina, nossa área financeira, como eu lido com o dinheiro, que papel o dinheiro tem na minha vida, a área sexual, como é que eu lido com as coisas sexuais na minha vida,
como eu lido com a minha vida com a minha esposa, como eu lido com a vida com meus sobrinhos, com meus amigos, como eu lido com eles. Cada uma dessas áreas o Senhor vai iluminar e vai nos mostrar. E se nós formos sábios, nós vamos fazer a oração de Davi. Senhor, olha para mim e vê se no meu coração há algum caminho mau e me guia pelo caminho da tua verdade, para que eu não seja achado em pecado diante do Senhor. Aquele que é colocado diante do Senhor tem sua vida descortinada, e o Senhor vai agir e vai mostrar. Lá a Bíblia fala em João que as pessoas não quiseram o Senhor, porque as obras deles eram más. Jesus começou a apontar na vida deles: está errado isso, está errado isso, está errado isso. Então, quer saber de uma coisa, meu? Vou cuidar da minha vida, desse Jesus para lá. Quem embora vai. Já viu isso? Quem embora vai. Ainda pergunta para os caras que estão atrás, para os discípulos dele, assim: vocês também não vão? Vocês não querem ir embora? Porque o sarrafo está aqui em cima, meu. O sarrafo é alto. Santidade de Deus é luz, o sarrafo é alto, não é para qualquer um não. É para quem quer andar com o Senhor. O sarrafo é alto. Aí Pedro responde para ele assim: para quem iremos, Senhor? Bonitinho aqui não fala para onde nós vamos. Fala para quem iremos. Como se ele tivesse dito assim: ó, eu já ouvi tanta gente, Senhor, mas ninguém me falou as coisas que o Senhor me fala. Eu quero andar na sua luz. Eu quero que o Senhor discutir na minha vida meus pecados, meus erros, minhas mazelas, as coisas erradas que eu fiz. Eu quero que o Senhor discutir na minha vida, até aquelas que eu não lembro mais, discutindo, Senhor. Eu quero trazê-las todo dia do Senhor. Quero colocar os seus pés, porque aqui foi falado essa noite: o seu sangue me purifica de todos os pecados. Os que eu fiz hoje, os que eu vou fazer ainda, e os que eu já fiz. Quero colocar todos eles em seus pés essa noite. Porque Paulo fala lá em Romanos 8 que nenhuma acusação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. E quando você pega o seu pecado e você coloca ele diante do Senhor, o pecado perde o poder dele na nossa vida, de nos acusar, de nos paralisar, de nos fazer... Você sabia que o pecado faz pessoa diferente? Sabia disso? Tem gente que fica triste por causa do pecado. Tem gente que não tem mais alegria por causa do pecado. Tem gente que se sente acusado por causa do pecado. Tem gente que é violenta por causa do pecado que ela cometeu um dia. Ela não sabe. Tem gente que se mata por causa do pecado. Já viu? Quando você coloca diante de Cristo, Cristo pega para ele. E o poder que o pecado tinha na nossa vida é anulado. Porque Cristo tomou conta. Isso é liberdade, irmão. Isso é paz. Sabe aquela pessoa que se ofendeu, que morreu, você não consegue pedir perdão para ela? Sabe aquelas coisas que você fez quando era mais novo, que magoou, ofendeu, você não consegue resolver mais? É nos pés do Senhor que você tem que colocar isso. É para Ele que você tem que falar isso. Tem os erros que eu cometi quando era jovem, com meu pai, com minha mãe, que o Marcelo fez quando a gente era jovem, com os nossos pais, que morreram, a gente não tem mais como consertar. Hoje a minha alegria é eu poder dizer para Deus: me perdoa, Senhor, eu era ignorante e não sabia. E me senti em paz, que eu coloquei diante de Jesus, que perdoa todos os pecados, aquilo que me trazia agonia. Eu sou livre, eu tenho paz. Deus possa falar mais no seu coração essa noite. Que você possa deixar Deus iluminar a sua vida, a sua jornada. Andar na luz, andar na luz é jornada. É jornada. Todo dia você vai errar, todo dia Ele vai te mostrar, todo dia você vai pedir perdão, todo dia Ele vai te perdoar. E vai dizer: vai em paz, filho, não peques mais.